Boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aqui com a Yara, que ela dispensa qualquer apresentação. Tem que falar que eu sou amiga de você de muitos anos. De muitos anos. Então, vou contar a coisa mais querida que eu tenho dela, é que ela foi uma das primeiras leitoras dos meus textos. E devo a ela as leituras, as críticas, né, Yara? E foi graças a ela que eu pude... Você virou escritor. Eu não acreditava. Que eu virei escritor. Obrigado, Yara, mais uma vez. Mas a Yara é essa artista plástica que todos nós admiramos. Ela tem obras no mundo inteiro. Inclusive, eu já descobri que tem uma em Londres também, mais uma em Londres. E então, ela tem passagem por muitas exposições nacionais e internacionais, ela tem todo esse reconhecimento, Minas Gerais, Brasil e exterior. Os quadros dela já, inclusive, foram tombados, os murais foram tombados pelo patrimônio. Você vê que realmente são um patrimônio os murais da Yara, como também muitas outras obras. E a Yara é uma pessoa que tem a fibra do norte de Minas, a fibra de Montes Claros. Ela está aqui nessa noite, saindo de casa com a filha com um problema, e ela tendo a disposição de vir conversar com a gente e transmitir um pouco da experiência que ela tem para todos nós. Ela é uma pessoa que soube retratar Minas Gerais nos seus diversos rincões. Ela viajou, levou alunos para muitas regiões de Minas Gerais, e ela retratou isso, e isso está aí para as gerações futuras poderem ver coisas que hoje já nem tem mais, lá do Jequitinhonha, por exemplo, e a tipografia. E ela também tem um relacionamento muito intenso com a literatura. Por exemplo, o trabalho que ela fez sobre Drummond, que é um trabalho de muita envergadura, que foi feito já tem uns 25 anos. Foi em 81, 84. Então, já tem 25 anos. 25 anos. E tudo... Então, tudo isso... Tudo isso é a Yara Tupinambá trazendo para nós esse patrimônio de Minas Gerais e também do Brasil. Eu só queria fazer uma parte, chamar vocês que nós estamos aqui no segundo semestre na academia, tentando fazer um diálogo das diversas artes com a literatura. Então, a Yara hoje vai trazer para nós a ilustração e também correlacionado com a pintura e a literatura. Nós vamos ter outras pessoas que vão falar agora no segundo semestre, já confirmadas. Por exemplo, nós vamos ter uma palestra sobre literatura fantástica, que vai ser João Batista Mello, o escritor João Batista Mello. A Conceição Evaristo vai falar no dia 24 de outubro. E também, aí já mais para frente, o Marcelo Gleiser, o cosmólogo, né? O físico, também vem aqui para falar para a gente. Está dependendo de agenda dele, que no momento, com aquele prêmio que ele ganhou, está superlotado. Mas nós vamos ter outros nomes, vamos ter o Chico Mendes também, que vai falar sobre... Não é o Chico Mendes do Instituto Chico Mendes, não. É o Francisco de Moraes Mendes, que é o escritor mineiro, premiadíssimo, que vem aqui para falar, e também a Dudu de Hermann, que vai falar sobre dança e literatura. Então, nós já temos vários nomes para esse segundo semestre, e eu espero contar com a presença de todos vocês, o prestígio de todos vocês, nessa aproximação da Academia Mineira de Letras, do público mineiro, e mostrar que essa casa é uma casa aberta, e também nós vamos fazer aqui uma resistência, um tipo de uma resistência cultural nesses tempos tão, vamos dizer, sombrios que nós estamos vivendo atualmente com relação à cultura, e que não é o caso, por exemplo, agradecer a presença aqui do Léo, que é o diretor do CCBB, que tem feito um belo trabalho lá
na frente do CCBB. Então, contem com a gente aqui na Academia Mineira de Letras para tentar resgatar a cultura mineira, a cultura brasileira, nessa tentativa de ligar, de salvar não só a literatura, como também a língua portuguesa e a cultura, e fazer essa cultura entrar o máximo possível dentro do público de Belo Horizonte e Minas Gerais. Com vocês, a grande artista Yara Tupinambá. Deixa eu ver se eu preciso usar. Preciso? Acho que não. A voz... Ah, tá. Não me mostra como é que eu faço. Pronto. Bom, antes de tudo, meu agradecimento à Academia pela chance de estar com vocês e especialmente estar com gente jovem, né? Eu tenho um ex-aluno aqui queridíssimo que está fazendo ilustração, tem outro inteligente que está começando ali agora, História da Arte, enfim. Eu me sinto especialmente feliz em poder estar com gente jovem, porque eu acho que o futuro está nas mãos deles, né? Agradeço a você, cuja família foi estreitamente ligada a meu pai, seu tio. Carlos foi o melhor amigo de meu pai, e nós tivemos, assim, muito contato com essa família. E Luiz Ângelo, que, como ele disse, eu fui a primeira, talvez uma das primeiras leitoras dele, incentivando. Ele não acreditava que ia ser escritor, e eu falava, não, vai na frente, vai na frente. Então, joguei ele nesse buraco, né? Bom, eu gostaria de começar dizendo que há uma relação muito lógica e muito intensa entre literatura e artes plásticas. A primeira coisa que eu vou dizer é que todo artista precisa de um escritor. Ou seja, quando eu vou apresentar uma exposição, eu tenho que ter uma apresentação, eu tenho que dar uma crítica. Então, as palavras vão, muitas vezes, explicar aquilo que, às vezes, era difícil do público alcançar, né? A literatura, portanto, ela vem complementar o meu trabalho. Por outra vez, também, o artista complementa com as imagens aquilo que o escritor falou, não é? Muitas vezes o escritor precisa dar uma figura, fazer a cara do personagem, fazer a posição do personagem. E aí entra o artista fazendo exatamente a ilustração, ou contando histórias, né? Hoje, a gente sabe que a literatura infanto-juvenil, ela está com um grande apreço, exatamente porque os ilustradores são capazes de criar histórias, personagens, né? Então, essa ligação que nós temos, que é muito antiga, ela começa praticamente no século IX, quando a igreja percebe que a sua população iletrada, não conhecia nada, viajava fazendo negócio e tudo, e era assaltada nas estradas, ou tinha muita correnteza de rio que tinha que atravessar, o sujeito tinha medo. Então, ele precisava de uma imagem que o ajudasse. E essa imagem, então, é São Cristóvão, que a igreja começa a fazer através da xilogravura, imprimir e chegava e entregava para o sujeito que vai viajar. Toma aqui a sua proteção. Você vai com esse São Cristóvão, porque eu sei que você vai atravessar o rio direitinho e ninguém vai te roubar, né? Então, essa é a primeira imagem que transforma o que a pessoa pensou em imagem. Então, a primeira imagem, ela não fala em palavras, mas ela fala em pensamentos, né? Ela faz o pensamento. Depois, essa história vai continuar, e aí nós vamos começar aqui. Bom, eu gostaria de dizer, então, que todas essas imagens feitas no século X e século XI, elas vão ser feitas em xilogravura. O que é xilogravura? A xilogravura é uma madeira que eu vou ter, onde eu vou cavar fazendo imagens. Eu vou transformar o desenho em imagens. Tudo aquilo que eu cavei e tirei a madeira, quando eu faço a impressão, ou seja, quando eu passo a tinta, tudo aquilo que eu gravei, que ficou em relevo,
vai ser impresso. Tudo que ficou em buraco, no branco, vai não ser impresso. Então, essa é a primeira forma de impressão que nós vamos ter, né? Que seria a xilogravura, e que depois ela vai ser aperfeiçoada ao ponto de ter um doré que faz uma coisa tão incrível que a gente quase nem acredita que é uma xilogravura, mas é. Nesse caso, a xilogravura é de topo, é de plano, não é de topo. Ela é lisa nesse sentido com fio. Eu acompanho o fio da madeira. E ela é de topo quando eu corto em fatias. Isso permite, o topo aqui vai permitir um corte muito requintado para tudo quanto é lado. Bom, então essas foram os primeiros sinais que nós temos. Mas, na verdade, eu gostaria agora que o Guto pudesse começar a projetar. Eu não preciso, não tem papel não, eu falo. Pode fazer. São as iluminuras. Mas seria interessante apagar um pouco, né? Porque senão fica ruim a imagem. Pode apagar isso aqui? Pode apagar. Bom, então, as primeiras ilustrações que nós vamos ter, que seria século X, século XI, seriam as iluminuras. Nós vamos lembrar que os livros eram coisas preciosíssimas de serem feitas, porque elas eram feitas à mão, né? Nós temos os mosteiros, onde se faziam, se criavam os livros. Portanto, só os altos nobres que podiam ter, ou também o próprio convento, o próprio mosteiro, que podia ser seus livros. Esse livro era manuscrito, ou seja, todo escrito à mão, né? E, junto com isso, nós vamos ter os artistas que vão fazer as pinturas, os desenhos, que nós vamos chamar de iluminuras. Então, nós vamos ter isso aqui feito por um calígrafo, né? E ele vai fazer essas palavras e eu vou ter uma imagem falando alguma coisa importante e ter as decorações em torno, né? Os elementos decorativos. Isso é de uma riqueza enorme. E nós vamos, então, chamar iluminura, porque eles geralmente partem de imagens douradas, do ouro. O ouro era muito usado para as iluminuras, né? Para iluminar, para dar vida. Essa folha de ouro. As pessoas pintavam na pele de cabra ou de ovelha. Era uma espécie de pergaminho. Portanto, a gente sabe que nós vamos ter não papel, né? Porque o papel deteriora rápido, mas nós vamos ter uma espécie de pergaminho. Qual é a técnica que eles vão usar? Hoje, eu diria que é uma técnica chamada têmpera. Né? Nós vamos chamar têmpera. O que é? Toda pintura é feita de dois elementos. A pintura é feita do pigmento, ou seja, do grão, da poeira, aquela poeira, né? E é feita do solvente ou do condutor que agrega esses grãos. Então, o que é que nós vamos ter aí? Sempre esse pó tirado de vegetais ou de, especialmente, minerais. E nós vamos ter como condutor a clara de ovo e o ovo que vão dar a liga, a consistência à tinta. Né? Então, é esse o processo que nós vamos ter das iluminuras. Pele de cordeiro ou de cabra, o desenhista, o grande, faz geralmente com uma letra capitular. Vamos passar. Então, vocês vão ver isso, vão ter uma letra capitular, vou passar. Sempre a primeira letra, né? Essa primeira letra, que nós vamos chamar de letra capitular, é que vai definir. Veja, ela pode ser muito complexa, como aquela outra, ou pode ser com a palavra escrita dessa forma mais forte, né? Menos desenho e mais texto. Ou mais texto, ou menos texto e mais desenho. Enfim, esse é o primeiro sinal que nós vamos ter do casamento entre literatura
e artes plásticas. Né? Esse é o primeiro casamento. Pode passar. Pode passar. Ah, eu gostaria de citar, né, esse é lindíssimo, né? Olha a imaginação e o tempo que se levava para fazer um livro, né? Não era brincadeira. Tem um livro famosíssimo desse período que se chama As Alegres Horas do Duque de Berry, em que um castelão, dono de um castelo, encomenda um livro. Ele é dono de um castelo. Ele vai encomendar o livro e vai fazer com que seja focalizado tudo da vida dele. Primeiro, o castelo, depois a divisão das terras, o pedaço que é dele, o pedaço que é do Campônio, depois as festas que ele oferece, o banquete. Então, esse livro é lindíssimo e vocês podem encontrar isso certamente no Google, né? Eu não pus porque é muita coisa, mas é lindo esse livro. Os azuis são luminosos. A outra coisa que eu gostaria de dizer, que o azul era uma cor muito rara, porque era, então, só milionário que podia ter uma figura com vestido desenhado com figura azul, porque era tirado do lápis lazuli, né? Que era uma coisa muito cara, era pedra preciosa que você monta, e isso nós vamos ter, portanto, até no Renascimento, muito pouco azul, porque é muito caro, o artista não tem possibilidade, e depois só com os impressionistas que vão ter 6, 7 cores de azuis que a indústria vai fabricar, né? Mas então, são sempre assim. Mas olha, é de uma delicadeza total, né? E as letras, são letras mesmo desenhadas também. Elas não são uma letra impressa, elas são desenhadas, né? Com muito gosto. Cadê o Guto? Sumiu o Guto? Bom, nós vamos esperar um bocado de anos, de séculos, para nós chegarmos em Albert Dürer. Dürer foi um alemão que fez uma obra intensíssima, ele revolucionou a ideia da xilogravura. Primeira coisa que ele vai fazer é revolucionar a xilogravura. Ele não vai usar a xilogravura de fio, que ela é, vamos dizer, muito sintética, muito simples. Ele vai usar a madeira de topos. E, portanto, ele vai fazer uma ilustração que você não acredita que é de madeira, porque olha o refinamento. Então, ele faz o Apocalipse de São João, que é um dos temas que me fascina, e eu até nessa minha última exposição, eu tenho os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ele mostra um tema que permanece hoje, a fome, a miséria, a desgraça e a peste. Tudo isso que continua dentro do nosso panorama, de uma forma ou de outra. Então, essa forma, gente, isso aqui é de um requinte. Eu tenho originais do Dürer, porque foi meu tema, foi a minha tese da universidade. E quando eu fui a Nuremberg, o governo, e levar minha tese, e entregar com as coisas, o governo alemão me deu, eles tiraram de 50 em 50 anos, eles tiram diretamente da placa, eles tiram essas imagens. Então, eu tenho essa imagem, ela é maior do que isso, a gravura é um pouco maior do que isso, mas original. Quando você pega naquilo, você não acredita, porque é tão minucioso isso, mas foi a possibilidade de mudança do material. Não é? Ele mudou o material, de fio ele passou para topo. Portanto, a xilogravura mudou completamente. Então, ele é um artista renomadíssimo. E o que é que ele faz? Ele faz essas grandes gravuras e ele mora em Nuremberg. Então, como ele espiritualmente, ele ainda é medieval, mas tecnicamente ele é renascentista. Então, ele é um artista de transição, porque ele pega os 2 períodos, né? Os temas medievais, a morte, a religião, a ida aos céus, os anjos, os demônios, tudo aquilo que fez o terror
das pessoas da Idade Média, né? Mas a forma, o modelado já é, evidentemente... volta um pouco, Guto. O modelado, tá vendo? Esse modelado dessa roupa já é, evidentemente, renascentista. Ou seja, até então não se sabia fazer o claro escuro. E esse claro escuro é representado por risquinho em risquinho. A xilogravura não tem o meio tom. Por isso eu trouxe esse livro também para vocês verem depois, porque a xilogravura, a gravura não comporta, a impressão em tipografia não comporta o meio tom, que é só do maquinário moderno, ou seja, eu vou fazer claro, escuro. Essa coisa que é o meio tom, ela só pode ser na gráfica agora contemporânea, cheia de recursos, né? Mas uma tipografia não pode. Por isso eu trouxe o livro também para vocês verem, né? Então, ele é um artista, olha, ele é medieval, essas coisas tremendas, né? Que significam o apocalipse, a descida, né, do fogo, a descida, a fantasia, né, desses animais tremendos que ele faz, e que são, na sua essência, aquilo que a igreja pregava dentro dos seus conceitos. Pode passar. Bom, aí eu vou dizer que Doré, nós temos aqui o Albert Dürer, eu estou com ele no século XV. Agora, eu estou com Doré, século XVIII, XIX, que é também um xilógrafo. Então, nós estamos vendo que a xilogravura ela vai ser usada muito tempo como motivo de ilustração. Por quê, gente? Porque a xilogravura eu faço numa placa, numa madeira dessa. Eu ponho e a tipografia, então, vem e pode imprimir, não é? Por isso, o metal não poderia ser feito assim. Por isso, as ilustrações são feitas esse tempo todo em xilogravura. E, por isso, o desenvolvimento enorme da xilogravura nesse período. Vamos ver Doré. É outra coisa. Olha, o Doré é uma loucura, porque ele faz, eu penso que isso aqui poderia ser feito em claro escuro. Mas não é. Isso tudo é feito em madeira. Tá? Isso tudo é feito em madeira. Ele trabalha com um instrumento, são instrumentos pequeniníssimos, que têm 4, 5 dentezinhos, para dar essas coisas. Então, quando ele faz isso, né, isso aqui vai acabar parecendo que é cinza, porque na xilogravura não existe o cinza. Existe a linha preta junto da linha branca, tão colocadas, que você, a uma certa distância, você vê cinza, mas não existe cinza. Então, essas ilustrações maravilhosas do Doré, ele faz a Bíblia, que é espetacular, ele faz as ilustrações sobre Cervantes, né, Don Quixote, uma coisa realmente deslumbrante, né? Olha aí, a imagem, então, vai contar muito aquilo que a Bíblia falou ou que o escritor falou, né? Como eu disse, ela complementa aquilo que foi dito, né? Foi dito. Bom, aí também tudo isso, gente, é xilogravura. Então, vocês vão saber que até nós chegarmos ao desenvolvimento da imprensa, o desenvolvimento tecnológico do maquinário, nós só temos a xilogravura para ilustrar. Não tem jeito de ser a gravura em metal, né? Porque a gravura em metal é um processo muito complexo, ela tem que ser, para fazer uma prova, eu vou levar meia hora ou mais depois de feita a prova, porque então é muito complicado, não dá. Então, a xilo, ela permite isso. Você fez, gravou, passou o rolo preto, bomba, põe o papel e imprime, né? Normalmente, fora do conceito de livro, o xilógrafo imprime à mão, com colher de pau pelo fundo. E agora, dentro da tipografia, imprime-se com a máquina de impressão. Vai passar. São o Doré. Quem quiser ver mais a Bíblia e Don Quixote especialmente. Então, eu
são os artistas que dão vida àquelas palavras que estavam escritas. Humilhados e ofendidos. Bom, entre a literatura moderna, eu destacaria imensamente Dostoiévski e destacaria o grande mestre que foi Oswald Guild. O Guild foi meu mestre, eu tive a chance de ser aluna dele também, e ele foi o maior gravador brasileiro de 1940, de 1930 até 70, 80, ele foi o grande gravador brasileiro. Né? E ele destacou, eu aí destacava Zé Olímpio, a editora Zé Olímpio, que fez toda a série de Dostoiévski de uma forma espetacular. E o Guild foi nós tivemos vários artistas que fizeram, porque o Zé Olímpio mudou muito a direção dos seus ilustradores. Mas nós vamos ter 3 grandes ilustradores do Dostoiévski, que é o Santa Rosa e o Leskossevski. Então, que são estilos diferentes, né? Mas Humilhados e Ofendidos é Guild. Olha que maravilha, né? O velho se dirigia à pastelaria, caminhava com passo lenço e incerto e batia com a bengala nas pedras do passeio. Olha como ele transforma essa frase em uma imagem, com linhas muito simples. O Guild é ao contrário do Doré, que era exatamente aquela exuberância de corte e de refinamento, o Guild já vem, claro, a partir de 1900, nós temos o conceito mais de síntese. E ele, então, é um artista que trabalha a síntese, né? Ele, com poucos traços, ele representa aquilo que Dostoiévski falou, né? O velho com passo lento, você vê curvado, com essa barba, andando com dificuldade, com essa bengala, o cachorro também miserável, né? Aí atrás, e nessa coisa noturna, que é sempre a gravura dele, é uma gravura noturna, né? Vai passar. Aqui. Vi no pátio uma mulher gorda, gritava com a pobre Helena, que, em pé, diante da megera, ficara petrificada com sua vasilha de barro na mão. Então, ele traz toda uma cena, né, do escritor através dessas imagens, simples e sintéticas. Então, o Guild é um artista de síntese. Né? Vai passar. Essa é linda, né? Essa gravura é lindíssima, né? Era a história de uma mulher reduzida ao desespero. Então, olha esse casario aí, né, em cima da pessoa, e essa mulher meio perdida aí no caminho, né, no começo, como a cidade pesa sobre ela, né? Como a cidade pesa, a cidade difícil que ela vai enfrentar, uma cidade tortuosa. Então, essa coisa toda bonita demais que o Guild soube realizar. Né? Vai passar. E aqui ainda eu acho lindo esses lampiões, essa coisa velha que ele faz, né? Esses personagens perdidos. Não sei como me arrastei até em casa, esperar do claro, do quê? Da chuva que me açoitava, né? Então, essa coisa do sujeito se arrastando, a chuva, aquela coisa, a pessoa com um balde na mão, olhando qualquer coisa, e essa cidade, assim, tão pesada também. Né? Claro que, para fazer uma ilustração de Dostoiévski, tinha que ser um artista com um desenho pesado, porque tem essa escolha também. Um editor não pode ter uma florzinha, ou gente de classe leve fazendo florzinha dentro de um livro do Dostoiévski. Né? Então, essa simbiose entre artista que faz a ilustração e o artista que escreve, eles dois têm que ter o mesmo espírito. Né? Senão, não dá conta de fazer ilustração. Né? Vai passar.
Bom, aí também, olha só essa luta, essa coisa simples que ele faz, não é? Abri, então, a porta e arranquei para o príncipe. Não é? Então, é essa luta. Ele vai em cima do príncipe e, com traços pequenos, ele indica toda a situação, né? Do fundo, da frente, a roupa, tudo isso de uma maneira bem sintética. Vai passar. Também aí, eu acho essa muito bonita. Né? Ele representa, veja que da xilogravura, você não vai ter tradicionalmente o olhinho, a boquinha, do jeito que seria um desenho, né? Porque ele corta a madeira por si mesmo, ela já te impõe uma coisa mais forte, menos delicada, né? Como a gente está vendo aí. Bom, passei. Livro Crime e Castigo de Santa Rosa. É outro tipo de ilustração. O Santa foi grande cenógrafo, foi talvez um dos mais importantes cenógrafos do Brasil, e ele foi escolhido também pela Zé Olímpio para fazer essa coisa. Veja que é uma outra coisa completamente diferente. Foi um grande desenhista e ele, então, usa o nanquim para fazer o seu trabalho. E isso aqui, quem faz ilustração sabe, ele trabalhou com riscos, né? Ele fez o nanquim e depois ele usou ainda alguns riscos por cima, né? Com nanquim também. Geralmente, esse trabalho dele é feito com nanquim. Vai passar. Muito bonito isso, tá vendo? Mas ele tem a mesma dramaticidade que o Dostoiévski teve, né? É uma figura dramática, não pode ser uma figura delicada. Mesmo com outro material que ele usa, né? Um material de tinta, né? Nanquim, ele faz essa dramaticidade, essas mãos aí, que são muito expressivas, né? Muito expressivas. E esse olhar profundo do personagem. Então, o artista tem que captar aquilo que a pessoa quis dizer, né? Que o escritor quis dizer. Aí também, né? A maneira do cabelo, do óculos, a camisa, né? E essa modernidade da interpretação da roupa. Então, a gente está vendo que não a gente sabe que ele está com a roupa dobrada, mas ele interpreta isso de uma maneira muito moderna, muito contemporânea, né? Essa maneira aqui. Não é aquela coisa tradicional, acadêmica, não. É uma coisa bem diferente, né? E aí também, lindo essa ilustração também, né? Então, a ilustração enriqueceu e muito essas coleções todas que o Zé Olímpio reservou. Foi muito importante a presença da edição do Zé Olímpio dentro da cultura brasileira. Ainda aqui também. O adolescente Les Cossesques, que é outro gênero também. Agora voltou a xilogravura, mas vocês vão ver a diferença de tratamento. Olha, é bem simples, ele ali usa aqueles estriados, que é um instrumento próprio mesmo, que faz isso, né? E é uma síntese, diferente da síntese do Guild. Enquanto o Guild tem aquela coisa envolta em mistério, ele torna as imagens muito claras. Você tem que ter uma imagem clara daquilo que ele está representando. E aí também, a representação em xilogravura, ele usa os recursos da xilo, né? Que são, isso aqui é um recurso da xilo, de cortar e deixar aqui, né? A roupa é um recurso. Então, essas coisas todas, ele usa a madeira, mas de uma maneira muito diferente do Guild. É completamente outra coisa, né? Então, ele faz essas ilustrações também dentro das edições da Zé Olímpio. E também, né? Simples, agora é rica, né? Porque a xilogravura, dependendo do corte, ela é riquíssima. Eu fui muitos anos xilógrafa. Eu fui uma pessoa que trabalhei muito com xilogravura, foi minha característica principal. Depois é que eu passei
quando eu fiz o mural da universidade, ele ainda é um mural gráfico, ele é um mural sobre a Inconfidência Mineira. Se você for analisar, as pessoas... É pintura. Não é, eu falo, não é pintura. Ela é um mural gráfico. Eu uso como se fosse uma técnica de xilogravura de grande superfície, né? Mas ainda é a coisa toda de preto, branco e ocre. Gongo Soco. Bom, aqui são os livros e essa história eu gostaria de contar. Eu fiz 60 gravuras eu fiz 60 desenhos para os livros do Agripa Vasconcelos, que é, a meu ver, o grande historiador, de uma maneira leve, da vida de Minas Gerais, né, dos grandes personagens. Essas ilustrações foram feitas dentro de uma técnica chamada esgrafito. Ou seja, eu tenho uma placa, eu pinto de branco, depois eu pinto de preto, e depois eu, com a gilete, venho raspando e tirando, faço os traços brancos, ou até tiro até o branco. Essa técnica chama esgrafito, né? Eu fiz essas ilustrações que ficaram na mão da família do Pedro Paulo Moreira e do Edson Moreira, e que editaram os primeiros livros, que foram muito bonitos. Bom, depois, não sei por que cargas d'água, as filhas começaram a assumir aquilo, e as placas minhas desapareceram dentro da editora. E elas começaram a tirar fotografia de imagem já impressa, o que significou, desculpa a palavra, ficou uma merda. Desculpa a palavra, mas ficou um horror as edições. Bom, eu fui lá várias vezes e disse, olha, não é possível o livro está tão horroroso assim. Meu desenho não é horroroso, né? Vocês não conseguiram tirar as coisas, não é dessa forma que você faz um livro e tal. Não, mas sumiu, não sei o quê. Bom, passados os tempos, nós encontramos, elas venderam a editora, eu nunca consegui tirar nada. Quando eu ia entrar em juízo contra elas, porque eu falei, eu não vou admitir que a 8ª edição, então são 8 vezes que tirou imagem, virou aquela plasta toda. Eu falei, eu vou entrar, elas venderam a livraria para leitura. Bom, eles estão procurando isso até hoje, porque aquilo virou um caos dentro ali do depósito. Mas eu sei que elas me mentiram, porque há alguns meses atrás apareceu essas placas do Gongo Soco, apareceram em leilões. Então, elas venderam separadamente essas placas, entende? Não conseguimos, nós estamos procurando isso, não se conseguiu achar. Então, é isso, essa história. Vamos ver o que foi feito. Essa história toda é o esgrafito. É pena, porque isso é muito requintado. Eu queria trazer, nós conseguimos comprar 8 placas. Dessas 60, já estavam no mercado de arte, 8 nós conseguimos comprar. Elas são muito bonitas. Aqui você não sente tanto, mas é isso aqui. Isso tudo eu fiz como Doré, tirando, tá vendo? Com gilete. E isso aqui eu tirei mesmo até a gilete aparecer, né? Os escravos peneiravam o ouro no meio do caminho. Então, o que eu quis fazer, não é? Eu quis fazer a imagem que correspondia ao pensamento do Agripa, de escravos abrindo cortejo para o Gongo Soco, todo mundo sabe a história do Gongo Soco, né? Abrindo a passagem para esse trilionário que ficou e que depois morreu na miséria, porque gastou todo o ouro. Né? Hein? Ah, não, minha filha, eu dou aula de 2, 3 horas em pé. Não! Não, eu ainda estou em pé. Não, eu estou acostumada. Não, eu estou de tênis, evidentemente. Não ando de salto alto para isso, né? Mas não, é perfeitamente normal para mim. Essa aula é fichinha. Tem alunos aqui que sabem disso. O tanto que eu falo em pé. Eu? Você raspa com material de estilo? Não, com gilete de fazer barba de homem. Essa gilete, tá vendo? A tinta que você usa é
Não, era uma tinta especial chamada preto fosco Sherwin Williams. Porque não é todo preto que sai. Entende? Então tem que ser Sherwin Williams preto fosco. Tá? Que te dá, ela tem uma flexibilidade. É muito bonita essa técnica. Essas placas são muito bonitas. Tá? Bom, então aí é uma figura, né? O mestre Lão despedindo-se quase a chorar. Então é uma das figuras que eu faço, evidentemente, dentro daquele contexto um pouco gueldiano, né? De mais noturno, mais fechado. Com algumas coisas eu já dou a ideia da dobra da roupa, essa coisa toda. Pode passar. Aí, Laura vendo seu vestido de seda. Então, o branco é tirado todo, eu raspo mesmo, né? Eu raspava, né? Porque isso aí já fiz e não faço mais. É muito trabalhoso. Bom, esse é bonito, viu? Convidados para o almoço. Então, aí é que essa coisa toda de branco e preto, que é própria para ilustração, né? O preto e branco, ele é muito legal para ilustração. Vai passar. Aqui, as queimas de fogos. E aqui aparece a tampa do caixão, coberta por uma bolsa azul. É toda a história do Gongo Soco até o fim. Essa é a última gravura, quando eles conseguem desenterrar ou enterrar o... Eu fiz 6 livros. É muito bonita essa série da Agripa, muito bonita. Agora, minhas ilustrações, os primeiros livros são ótimos. Quer dizer, as primeiras edições. Essas últimas edições, meu desenho está todo emplastado, né? Quer dizer, o pouco cuidado da editora, né? Qual que era a editora? Era Itatiaia. Enquanto foram os irmãos, Pedro, então eles tiveram cuidado. Morrer entregaram as filhas bagunçaram o coreto. E a área que está falando aí, o Aristóteles, que é ilustrador, né? Eu sei. É muito bom, ilustrador. É o filho do Marcelo, ele fala o nome todo, que ele assina. Marcelo. Ângelo Abu. Ele faz grandes ilustrações e ilustrou todo a fase do Miyakoto, que é o grande escritor português. Vai passar. Bom, a ida para a missa, então, são ilustrações minhas feitas dentro dessa técnica. Outras técnicas eu fiz. Esse livro é desenho mesmo, né? Pode passar. Iluminada, Cesala, Laura fazia o curativo no ferido. Livro sobre Sabará. Bom, isso é um livro também meu, sobre Sabará, que é outro tipo de ilustração, é desenho. Né? Vamos ver, isso é desenho mesmo. Desenho com caneta e tal. Obrigado por me comentar, até para o pessoal saber, que eu considero você um grande responsável por uma retomada do Sabará. Porque Sabará estava sendo totalmente descaracterizado. Exato, foi. Você começou a chamar atenção, né? Com o livro. Depois fizemos a restauração do Largo do Ó. Todo lá. Foi. Realmente, de lá para cá, a coisa melhorou bastante. Dá pouco muito. Vai passar. Bom, então são figuras que eu tirei sobre Sabará. Essa figura de Nossa Senhora das Dores está dentro da igreja Nossa Senhora da Conceição. Vê que é lá, é caneta, né? Caneta. Aí também eu uso ainda, de certa forma, a situação que poderia ser... Não uso meitom, porque o meitom seria se eu fizesse aguada, né? Eu não sou muito do meitom, eu sou mais do traço, né? Essa igreja, ela é inacabada ou ela caiu? Não, ela é inacabada. Ela foi uma igreja que começou a ser feita pelos escravos, daquele tempo que escravo ainda podia ter dinheiro para fazer isso. Depois não teve nem escravo nem dinheiro, acabou. Esse Lejadinho, que eu acho das peças mais bonitas dele, Atlante, né? Eu até me pergunto como é que o Aleijadinho sabia que era um Atlante, que é uma figura da mitologia grega, né?
Como é que ele chegou a isso, eu não sei. Ninguém até hoje me explicou. Bom, eu tenho algumas ilustrações importantes que eu não trouxe aqui, mas eu tenho um livro chamado A Mesa, que eu fui amiga pessoal do Drummond. Uma amizade que começou de uma maneira exótica, porque eu fiz uma exposição no Rio de Janeiro de arte, e ele foi, sem que eu soubesse, e no domingo eu estou na praia, o Jornal do Brasil, que é o jornal mais importante, está o poema dele de fora a fora, falando sobre o meu trabalho. Eu fiquei comovidíssima, cheguei em Belo Horizonte, não tive coragem de ligar para ele no Rio, cheguei em Belo Horizonte, mandei uma gravura minha, agradecendo. Ele me escreve uma linda carta falando sobre meu trabalho. Bom, aí eu fiz uma série, um álbum na universidade, 6 artistas, nós fizemos toda uma série de poemas do Drummond sobre Minas Gerais. Foi editado pela universidade, fizemos gravura, né? Eu dirigi a edição e tal. Mandamos, ele ficou contentíssimo, continuou escrevendo. Bom, moral da história é que do telefonema nós passamos para telefonar e depois eu fui visitar, né? E ficamos amigos, e ele ficou me escrevendo. Então, esse livro, A Mesa, quando eu fiz toda a relação dele sobre Minas, eu fui lá e falei, ô Drummond, eu já fiz tudo que eu tinha sobre você em Minas Gerais, agora eu queria você sobre você mesmo. Ou seja, você analisando a sua vida. E ele viu, falou assim, mas isso não existe. Eu falei, existe, é a mesa. Eu li e eu sei que é. É um poema longo, grande e doloroso. Então, eu fiz os estudos, ele me deu, quando eu falei, mostrei o que eu sabia mesmo, ele me deu os retratos de família. Então, todos esses retratos foram usados durante o meu trabalho. Eu fiz 19 metros sobre 1 metro e meio, dividido em fragmentos de 1 metro por 1,5 metro. E porque corri várias cidades do Brasil, eu fiz acho que 12 ou 13 cidades brasileiras, né? Só não consegui exibi-los aqui em Minas através do governo, que a secretária, na época que eu procurei, ela falou que não tinha interesse em mostrar. Então, eu não consegui em Minas Gerais fazer... não faz milagre. Bom, então nós editamos o livro, o Pedro me permitiu que eu editasse 6 cartas dele, pessoais para mim, ele permitiu, que é o neto que... Né, ele falou, não, Yara, eu sei do seu relacionamento com meu avô, então eu deixo você editar. Então tem 6 cartas e o painel, que é muito bonito, e é denso, dramático, mas eu não tinha, eu não trouxe. Tem o livro, A Mesa, eu não sei se vocês têm aqui, tem o livro? Na biblioteca aqui tem. É muito bonito. O painel são 19 metros por 1,5 metro, com todas as cenas da vida do Drummond. Quando ele fala do pai, é o pai mesmo. Quando ele fala a mãe, é a mãe, o retrato da mãe mesmo. O irmão mesmo. Então, eu usei os retratos de família fazendo. Bom, para fechar a história, né? A senhora Maria Elvira já está incomodada de viver em pé, já esqueceu que eu pinto em pé 6, 7 horas por dia em pé. Eu não aprendi a fazer no cavalete, eu pinto na mesa, então eu fico em pé o tempo todo. Minhas pernas são boas, viu? Então, encerrando isso, eu queria dizer da importância mesmo da literatura, da importância da ilustração, e fico encantada pela academia ter levantado esse problema. Até eu diria, viu, Tavares, que vocês poderiam talvez fazer, os Jarbas Juarez têm desenhos maravilhosos. Seria interessante se vocês conseguissem imprimir, hoje, nesse sistema de plotter, isso é fácil, você conseguiria reunir, eu tenho um ilustrador aqui, que foi meu aluno ali, o encantador, é você mesmo, eu sei que eu estou te olhando, eu sei, viu aí, de camisa vermelha, aí, ó, aí, e ele tem um desenho lindíssimo, e ele fez coisas bonitas. Então, eu tenho aqui o filho do Marcelo,
ilustrações importantes, o Java Juarez. Eu lembro que o suplemento literário fez um período, muita coisa com o Álvaro, comigo, com Virgínia, com grandes artistas. E isso foi tudo jogado na lata do lixo, entendeu? Porque ninguém sabe que fim levaram esses desenhos todos feitos pelo suplemento. Ninguém sabe hoje para falar isso. Márcio Sampaio, Helena Rangel. Todo mundo ilustrou para o suplemento. Então, mas seria importante que você reunisse, viu, alguns artistas ilustradores e conseguisse expor aqui dentro da sua. Faça um convite, né, aos artistas que fazem ilustrações. Eu vi essa semana, fiquei encantadíssima, fiquei babando nas ilustrações do Walter Lara, que nunca vi tão delicado, tão bonito como são, entende? Então, vocês conseguirem um esforço aí de cada artista fazer a sua reprodução, 5 cada um, pelo menos, e trazer aí, seria muito bonito, seria uma renovação, né? Que às vezes a diferente tem da Bahia, onde o intelectual é ligadíssimo ao artista plástico, aqui não há muito essa junção, né, de artista plástico com literatura. Seria muito bonito se você conseguisse, né, expor isso aí, seria bonito. Alguns livros já tem coisa muito bonita também. Seria muito importante, viu? Eu agradeço aqui a palavra de todos. Ele acabou de citar o livro de graça da praça. Eu vi, foi esse livro que eu vi. Lindo, lindo de morrer. Lindo, eu fiquei assim. É maravilhoso. Eu fiquei encantadíssima com a ilustração dele. Eu não conhecia, eu não sabia, mas lindíssima a ilustração. Então eu acho que é hora de vocês começarem a documentar isso aí. Só fazer um comercial aqui. O Walter Lara ilustrou todos os livros da coleção De Lá para Cá, que é a recontagem dos contos de fadas, com personagens brasileiros, que a Cristina Agostinho e o Ronaldo Simões Coelho escreveram e lançaram pela Mas Edições. Realmente são ilustrações magníficas. Esse livro aqui, para vocês verem o que é um livro tipográfico, né? Não pode imprimir essa outra página, porque, senão, borra, né? Não pode. Então, os desenhos, pode fazer. Os livros são muito bonitos. Essa confraria é importantíssima. Ele tinha me mandado a relação dos autores, né? São 100 autores importantes da confraria, né? E é uma coisa, ele tem uma coleção maravilhosa. Que César, talvez eu te passo o telefone, quem sabe se ele não consegue trazer os 100 livros aqui. Ele fez 100 livros maravilhosos, né? Para serem manuseados, porque eu acho que o livro tem que ser manuseado, né? Então, agradeço a presença de todos, me sinto feliz de ter tido a oportunidade. Se alguém quiser perguntar alguma coisa que eu saiba responder, eu respondo. Yara, querida, Agora eu vou sentar. Como eu tinha previsto, essa lição, essa aula que a Yara deu para a gente foi mais do que magnífica, Yara. Obrigada. Muito obrigado. Sabia que a gente podia contar. E você realmente é o ponto de partida para justamente essa experiência que você está sugerindo de maior integração entre artista plástico e a literatura. Nós, como diz bem o título da sua palestra, somos artes complementares. Agora a gente podia colocar aqui mais 20 minutos para a gente fazer umas perguntas, quem quisesse dirigir a Yara. E eu gostaria de registrar aqui também a presença do nosso querido acadêmico Olavo Romano, que já foi diretor dessa casa. E que ilustrou esse livro que foi lançado agora, escreveu o livro que foi ilustrado pelo Walter Lara, lindamente. Eu acabei de ler seu conto. Quem quiser fazer pergunta, o microfone está ali com a Inês.
E só levantar a mão, ela leva. Essa é uma hora terrível, viu? Dá um... Hein? Ah, sim. Boa noite para todo mundo. O Luiz, eu queria pedir licença pelo seguinte. Eu acho que tem muita gente que fala assim, a verdade é essa. O artista, a grande figura, ela só é homenageada depois que morre. Não é verdade? Eu, outro dia, comprei uma plaquinha, eu fiz uma viagem às Serras Capixabas, comprei uma plaquinha escrito assim, dê flores aos vivos. Porque, realmente, depois que a pessoa morre, a gente compra aquelas coroas enormes e tal, tudo bem que até enfeita lá o cenário, mas o falecido não aproveita nada, né? Então, eu acho que o homenageado, a gente tem que homenagear as pessoas em vida. Parar com essa coisa, é uma coisa de cultura. Então, eu falo às vezes para os meus amigos, que eu falo que você, efetivamente, só vai ter o reconhecimento que você merece, desculpe eu falar, depois que se passar. Porque Minas não imagina o que você fez nesse estado. Eu, como feminista de carteirinha há 40 anos, eu sei que tem muito a ver com o problema da desvalorização do trabalho da mulher, né? Outros que não têm a metade do seu desempenho, do seu talento, porque eu vejo muito artista que trabalha um pouco e fica lá as obras dele um pouquinho. Você não, você trabalhou muito. E isso não pode valorizar, né? porque eu já vi gente falar assim, mas fulano pinta demais, como se fosse um defeito. Que quanto menos ele pintar, mais a obra vai valer. Eu acho isso uma disfunção, entendeu? Você pintou e pinta muito. E realmente, eu acompanho isso há mais de, sei lá quantos anos, 30, 40 anos, né? As etapas da sua carreira, as fases que você... Por exemplo, seu trabalho de pesquisa, pouca gente sabe o que você pesquisa. Quando você vai fazer uma série, né? Você se embrenha na floresta e estuda as árvores, os cenários, para poder fazer aquela coleção, né? Da mesma forma, Jequitinhonha, você se embrenhou no Jequitinhonha para estudar a cerâmica, para estudar os tipos físicos, para poder fazer uma série, né, sobre Jequitinhonha. Da mesma forma, a mineração, né? Então, eu acho que é importante as pessoas saberem disso, que, via de regra, elas não sabem. Não, né? não sabem. A outra coisa é a questão dos seus murais. Quais são os grandes muralistas brasileiros? Pouquíssimos. Eu tenho dificuldade de citar, né? E você não, aqui no seu estado, que é Minas Gerais, você deixa uma coleção de murais, né? Fico lembrando do Diego de Rivera, todo mundo faz esse charme do Diego de Rivera, é o máximo. Será que é porque ele casou com a Frida Kahlo? É por causa do romance? É porque, realmente, o seu trabalho, eu vejo lá, você vai em Confins, você vai na Câmara Municipal de Belo Horizonte, você vai na Assembleia Legislativa, você vai na Prodenge, né? Você vai naquela da Rede Ferroviária... Universidade Federal de Minas Gerais, e por aí vai. Quer dizer, são coisas grandes que vão ficar, né? Até eu, modestamente, na época das minhas vacas gordas, eu fiz lá uma parede, lá em casa, de azulejo que você fez, né? Então, eu acho que é muito importante os mineiros, nós que gostamos, que amamos a cultura que estamos aqui, que a gente saiba disso tudo. E, realmente, a questão da ilustração de livro... Às vezes, as pessoas não entendem. Talvez pensem que é uma arte menor, né? Mas não é, não. É uma arte fundamental, porque ela liga o conteúdo à visualização, né? Ela consagra o autor do livro, porque fortalece muito, dá muito prazer para quem vai ler, né? E eu acho que são figuras que realmente a gente precisa conhecer mais, tá bom? Então, quero dizer que é um prazer estar aqui te assistindo mais uma vez. Outra coisa que não foi falado, você como professora, o que você compartilha com as pessoas, o conhecimento sobre a arte, né? Você vê os cursos lá da Maison, né? Fazer um merchandisingzinho, os cursos da Maison, quantas centenas de pessoas passaram por lá, aprendendo sobre arte, a avaliar, a estudar, não é? Então, parabéns, eu acho que Minas... Hoje eu tenho um belo aluno ali, outro ali que está começando, que eu vi muito interessado e muito interessante, entende? Passa muita gente na minha mão. Então, Gifone, muito parabéns, viu, pelo seu trabalho à frente da Universidade Livre e de você
estar colocando essa noite a Yara para nos ilustrar mais. Aí, viu? Vamos ampliar isso. E parabéns pelos 110 anos da Academia Mineira de Letras, né, Vamos Rogério? ampliar isso com outros artistas, viu? Começa a pegar aí quem é quem, e vocês vão encontrar muita gente boa. Bom, essa hora cruel, ainda tem um querendo perguntar. Boa noite a todos. Eu sou neta do escritor Agripa Vasconcelos. Ela está ali. Agora que eu te vi. E eu queria dar um depoimento, porque o Agripa, ele foi membro dessa casa, cadeira número 3, e hoje é ocupado pelo Ângelo Osvaldo, né? E o Agripa ainda hoje, desde a época que ele tomou posse, em 1921, é até hoje o mais jovem acadêmico dessa casa, né, Rogério? E eu tenho muita alegria em estudar a obra do meu avô e saber que foi a Yara que ilustrou todos os romances históricos que ele escreveu, né? Então, eu queria só agradecer de público, que a gente sabe da riqueza do seu trabalho, viu? Muito obrigada. Olha, eu tenho que aproveitar rapidamente a fala da Mara para só informar todos que no dia 28 de outubro, de Brasília, virá Edmilson Caminha para fazer uma conferência sobre Agripa Vasconcelos nos 50 anos da morte de Agripa Vasconcelos, que nos deixou em 20 de janeiro de 1969. Então, há 50 anos, morreu Agripa Vasconcelos, como essa casa é a casa da memória, nós vamos celebrar a memória de Agripa aqui no dia 28 de outubro, com a conferência do querido amigo, grande escritor Edmilson Caminha Brasil. Está encerrada a sessão, né? É só uma curiosidade, que você falou que vários originais seus foram... A gente não sabe o que aconteceu. Não, vários livros. Não, mural eu também Sim, sei. Eu sim. sei. Eu exatamente sei tudo o que aconteceu. Pois é. E o acesso a ele, você tem? Eu tenho. Tem. Dessa forma, tem. Se você quiser botar na sala de sua casa, você bota? Ah, não, mural 40 metros. Não tem problema. É só aumentar o tamanho da sala. Eu quero fazer um comentário curioso pelo seguinte. Mural não tem jeito de pôr na minha casa, não. Recentemente foi publicado um livro de um cubano que fala, ele começa a origem num quadro de Rembrandt. Não sabe de? Rembrandt, Rembrandt. que tinha os parentes do Rembrandt estavam chegando em Cuba, fugindo do regime nazista. Esses quadros, esse é um quadro. Eles não conseguiram desembarcar com esse quadro, que posteriormente estava num leilão na Inglaterra. Mas quem? Porque... Não me pergunta mais nada, que eu não sei quem botou em leilão, quem estava em leilão. Certo é que o quadro ele termina o livro sem dar uma solução. Ele fala sobre isso, né? Fala, né? E os 3 caras que estavam com o quadro foram vítimas do governo de Hitler. Só isso. Só um comentário. Tá. Você vê como é perigoso ser artista. Eu sei. Leonardo, Centro Cultural Banco do Brasil. Primeiro, parabenizar pela bela exposição de hoje. E conforme eu te falei aquele dia na abertura de Paul Klee, está aberto, seguindo a sugestão da Maria Elvira, ratificando nossa informação, nós estamos abertos a receber uma exposição de você. A gente construiu uma exposição ainda da sua obra lá no Centro Cultural. Será um prazer receber lá e estar lá. Tá? Então, a gente está aberto para poder conversar, conforme eu te falei aquele dia, ratificando aqui a sugestão de fazer homenagem a essa grande... Amanhã eu estou mandando para vocês todas as imagens, devem chegar lá amanhã cedo, todas as imagens
de coisas da natureza que eu tenho, de colecionadores que estão me emprestando também. Não só minhas, mas de colecionadores que tinham coisas inéditas e que eu estou reunindo e mandando lá para o banco ver o que é que eu tenho, nesse sentido. Eu acho que o tema... Você desenhou lá na Flórida, o dia que você apareceu lá com a Elvira, aí você fez um desenho assim e me deu toma. E eu acho que no momento o tema é super importante, porque é a conservação da natureza. Eu comecei a fazer esse trabalho tem uns 8 anos, mais ou menos, quando eu fui mesmo para a floresta, para o Vale do Rio Doce, é floresta mesmo, as pessoas perguntam, mas como é que você ficou? Você passou só, né? Não, eu fiquei internada, o IF me deu condições, fiquei em acampamento junto com o pessoal, comendo o que eles comiam, dormindo em cama de beliche, tudo isso para você, da mesma coisa, o IBAMA me deu condições de fazer tudo isso sobre a Serra do Cipó. Então, quando uma artista se propõe a fazer um trabalho desse, não tem que ter frescura, não, tá? Você tem que ir e ficar do jeito que eles te oferecem, que é uma coisa... laboratório de rua do ator. É, mesma coisa, muito simples. Então, você tem que ir e fazer essas coisas. Então, eu tenho a impressão que amanhã já está lá todo um levantamento que eu fiz de coisas que estão inéditas e que estão... Hoje, conversei com as pessoas e todo mundo se prontificou em emprestar, viu? Eu queria comentar as 2 exposições que você fez recentemente, que vocês estão vendo. Sim. A da Fiat, que eu acho que foi um marco. Foi um marco, foi. Fiat, Casa de Cultura Fiat. Foi. E a última, que você, do Errol Flynn. Do Errol Flynn. Foi uma bela exposição. Uma quantidade de gente. Com 104 quadros. Bom, eu consigo, de uma forma ou de outra, todo mundo fala que eu sou marqueteira, né? Eu consigo mover a multidão. Porque, de uma forma ou de outra, eu atingo. Eu acho que o artista hoje precisa aprender a chegar até o público, né? Não adianta ficar em Torre de Marfim mais. Você tem que chegar até o público. E eu me presto, na hora que for preciso, para conversar, como eu estou aqui, para falar, para dizer, para escrever, né? O França Júnior sempre falava assim, ô Yara, você é melhor escritora do que pintora. Por que você não vira escritora? Ô França, e eu vou viver de quê? Vou viver um quadro, eu vou combinar com alguma coisa dentro da casa. E o livro, o que eu vou fazer, França? Não tem jeito, não. Eu sempre gostei muito de escrever, né? E escrevo razoavelmente bem. Razoavelmente bem. Ô Yara. Muito bem, por sinal. Mas eu sei, eu fui revisora da difusão europeia do livro. Eu aprendi português com Paul Montey, que era o dono da editora. E eu ia 3 vezes numa frase para saber se a palavra tinha acento ou não. Quando eu errava, ele dava cada murro na mesa. Não sabe português! Então eu aprendi português na marra, lá com a editora. Viu? Mas foi assim. Bom, ô Yara, eu queria dar um depoimento da sua generosidade. Quando eu ainda estudava no Colégio Estadual, era namorada de Caio, ela abriu uma exposição, não me lembro bem onde, e a gente estava olhando, eu tinha saído do colégio, estava olhando no chão ainda antes de abrir a exposição. Ela chegou e perguntou, vocês gostaram? E nisso a gente comprou um quadro dela e pagamos a prestação. Exatamente. Fomos à casa dela um dia pagar, e estava lá um quadro que eu reputo que é uma beleza que eu tenho, que é o Pequeno Rondó. E ela me disse, não vendo, porque tive um problema com esse quadro e não vendo. Mas acho que a gente ficou tão assim que ela acabou nos vendendo gentilmente e a gente continuou pagando. E eu tenho depois mais um outro quadro dela, da série que ela pintou, As Mulheres da Inconfidência. Sim, e eu tenho eu tenho um. Então, assim, é da generosidade dela e entender que a gente estava começando a vida. Mas até hoje eu vendo a prestação. E eu já comprei muito, hein? E que até nos hoje. fez essa gentileza, principalmente desse quadro. Que artista não comercializa. Principalmente do Pequeno Rondó. Tem que vender. Quem pinta tem que vender, né? Quem é médico tem que vender a consulta dele. Então, não tem esse negócio, não. O artista tem que viver, né? Da sua arte. Inclusive,
tive até um ponto. Eu já ouvi crítica a você, Eu também sei. por causa de você vender o quadro direto para as pessoas. É. O Marchand fica uma fera com isso. Acha que só ele pode fazer isso. Então eu já dei, em vários lugares eu defendi Yara porque ele estava pode fazer isso. Entendeu? Eu gosto de ter contato com quem tem coisa minha. Só uma coisa, um depoimento que eu queria falar, que eu nunca comentei com você, Yara, mas quando eu tinha 15 anos de idade, eu era líder estudantil, e lá na UBS que a gente dirigia, chegou uma menina exultando de alegria. Você sabe o que ela falou? Que ela tinha desenvolvido uma técnica e você recebeu essa menina, que tinha 15 ou 16 anos na época, olhou a técnica dela, discutiu e falou que ela estava inventando uma técnica nova. Aquilo foi um bom elogio que ela podia ter recebido. Ela chegou lá exibindo, a Yaira Tupinambá falou que eu estou inventando uma técnica nova. Então, você vê, é um exemplo antigo da sua generosidade com as novas gerações que você está apontando aí Por isso, até hoje, com seus alunos. Por isso, até hoje, eu dou um curso de História da Arte. Né? Eu não ensino pintura, eu ensino História da Arte. Porque eu acho que as pessoas precisam aprender a ver. Né? Eu dou uma educação do olhar. São 15 aulas que eu dou. Hoje eu dou aula na Maison. E eu sempre quis que o governo estendesse isso às professoras. Mas o governo nunca interessou. Então, paciência. Você comentar sobre a cerâmica. A fase que você tem uns trabalhos cerâmicos pintados que são belíssimos. Todo mundo que conhece acha uma coisa. Bom. O negócio foi o seguinte, algumas coisas, né? Primeiro, eu comecei, eu sempre me interessei por outras coisas, que não fosse só a pintura, né? Então, eu comecei a interessar por uma técnica de pintura que eu criei, que eu podia pintar com souvenir e depois vitrificar, porque para cerâmica, não, para fazer cerâmica você tem que pintar com tinta própria. Na Maria Elvira tem uma painel assim. Aí você leva no forno a 800 graus, é complicado. E eu achava que era muito complicado. Então, eu resolvi fazer uma coisa com cerâmica pintada com tinta comum e depois vitrificar através. Eu via que as mobílias estavam sendo vitrificadas. Então, eu fui e arranjei uma pessoa que vitrificava. Então, eu fiz uma série de cerâmicas. Talvez você não saiba o caso mais interessante, que eu fiz um contrato com uma firma ali, que fica perto de Ouro Preto, quando você sobe assim, aquela rua, eu não sei o nome, esqueci o nome daquele lugar. Onde tem uma... Hein? Não. Hein? Não, é antes. Você sobe assim, eles têm uma indústria ali de ferro, entende? É uma coisa assim. E eu fiz um contrato com eles de fazer as cerâmicas para eles darem de presente, tá? Bom, me encomendaram e tal, eu trabalhei, chamei alunos, que eu gosto muito de participar, fizemos a série e eu fui receber o dinheirinho para entregar a série, não entreguei não, mas para fazer a série eu tinha começado, eles viram, eu recebi o dinheiro e dormi em Ouro Preto. Amanheci com o decreto do Collor, depositei o cheque no banco. Amanheci com o decreto do Collor, tirando tudo, né? Tudo. Eu fiquei desesperada, porque eu tinha assinado contrato com eles, né, de entregar. Quer dizer, o dinheiro que eu tinha não era só da cerâmica, tomou tudo que eu tinha, né? Então, o empregado me emprestou R$50 e tal, que ela tinha, para a gente poder sobreviver naquele primeiro tempo. Bom, eu aí falei, o que eu faço? E eu tinha um convite da Universidade de Londres, então eu falei, esse trem vai para Londres.
Eu fiz 60 cerâmicas, encaixotei, empurrei esses caixotes em aeroporto, empurrado, levando aquela carga toda para Londres. Fiz uma exposição, vendi 60 peças em Londres, o povo ficou doido, porque era muito bonito, né? Quem tem é lindo. E eu fiz sobre a natureza mesmo. Eu trabalhei muito sobre Tripuí, que na época eu frequentava mais e tudo. Então eu voltei rica, né? Com meu dinheiro e aí pude sobreviver e pagar a empregada. Mas, olha, vê que loucura que foi, né? No dia que eu recebi o dinheiro, o Collor me tomou o dinheiro. Só do... Bom, é isso aí. Bom. Ah, sim. Quando eu fiz a exposição na Fiat, a Frau Bondan, ela me perguntou se podia imprimir alguns desenhos meus em caixa e etc e tal. Eu falei, olha, eu sou feito o Aldemir Martins, que adorava fazer essas coisas. O Aldemir fez prato, fez isso, fez aquilo. Falei, pode imprimir. Então ela fez umas toalhas maravilhosas, com os desenhos de floresta e tudo, e caixinhas, jogo americano, todo, até hoje, se você ainda for naquela coisa, ainda tem coisa minha sobrante ali, né, nas lojas. Então, eu acho que é importante o artista ter a capacidade de fazer algumas coisas que cheguem ao público. Se eu não chego com um quadro, eu posso chegar com a toalha, né? Eu acho isso uma visão bastante adiantada, apesar que o artista clássico acha isso cafona, né? Alguns acham que, não, só posso quem faz quadro é só quadro. Mas eu acho que não. Eu faço tudo aquilo que eu posso chegar até o público, né? Como, por exemplo, agora eu estou falando na expectativa de chegar ao público, né? Sempre é isso que eu acho.